Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, a partir de agora, viva uma vida nova. Viva uma vida diferenciada de tudo aquilo que você viveu no passado. Que o Espírito do Senhor, Deus, seja sobre você, com você e em você. Como você sabe, como você bem sabe, o Espírito Santo não vem por uma vontade expressa de cada um de nós. O Espírito Santo não vem por um desejo, eu gostaria de ter o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo tampouco vem para os curiosos ou aquelas pessoas que são aventureiras. Não. O Espírito Santo vem para as pessoas determinadas. Pessoas determinadas. Por exemplo, nós estamos às vésperas das Olimpíadas, não é verdade? Então, os atletas do mundo inteiro vão se reunir no Rio de Janeiro. Para quê? Para disputarem uma medalha, a medalha de ouro, a tão sonhada medalha de ouro. Ora, e quando eles vão para as Olimpíadas, eles vão preparados para enfrentar os melhores do mundo inteiro. Quer dizer, os melhores do Brasil vão preparados para enfrentarem os melhores da Europa, os melhores do Oriente, os melhores dos Estados Unidos, do Canadá, e etc, etc, etc. E só vence aquele que for o melhor. E o melhor recebe, no final, o privilégio de subir no pódio e ali ouvir o hino da sua terra natal, e receber a medalha de ouro. Aquela medalha de ouro é o sonho desses jovens que vão disputar na Olimpíada. Só que aquela medalha de ouro, com o tempo, ela fica pendurada na parede. Ela é a glória deles. É a glória dele, do vencedor. Olha, eu venci. Assim como os que receberam medalhas, que ganharam muitas medalhas nas Olimpíadas anteriores, eles têm na sua casa uma parede com as suas medalhas, seus quadros, seus troféus. Mas é só isso. Nada mais do que isso. Receberam a honra, a glória deste mundo. Mas essa honra e essa glória fica confinada a uma parede. Depois se esquecem dele e outros ocupam o seu lugar, porque ele já não tem mais idade para disputar e fica automaticamente eliminado das próximas Olimpíadas. Mas no reino de Deus não é diferente. No reino de Deus também existe provas, testes, e somente aqueles que são selados com o Espírito Santo recebem não uma medalha de ouro, mas recebem a coroa da vida eterna. Mas estes que recebem a coroa da vida eterna, coroa de ouro puro da vida eterna, para eles receberem, eles têm que sacrificar pela manhã, à tarde, à noite, pela madrugada, todos os dias. Os competidores das Olimpíadas sacrificam centenas de horas ou milhares de horas
para se prepararem para a Olimpíada. Ora, no reino dos céus, a gente tem que estar preparado todos os dias. Todos os dias. Nós temos que nos preparar todos os dias. Tanto é que o Senhor Jesus, até mesmo o Senhor Jesus, o próprio Deus, prova os seus seguidores. Ele disse assim: se alguém quiser vir após mim, quer dizer, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Você vê essa palavra de Jesus, é uma prova, é um teste. Depois ele diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É uma prova. Quer dizer, para ser discípulo do Senhor Jesus, você passa por testes, por provas muito mais violentas do que os testes, do que as Olimpíadas. Por quê? Porque o prêmio não é uma medalha. O prêmio que Deus nos promete não é uma medalha que fica pendurado na parede, não, mas é uma coroa que você carrega pelo resto da vida, por toda a eternidade. Coroa de ouro. E isso requer sacrifícios. Requer sacrifício. Aí alguém diria: mas não é pela fé que nós somos salvos? É claro que é pela fé. É claro que é pela fé. É a fé que exige o sacrifício. A fé que exige de cada um de nós o sacrifício constante. Não há como a pessoa entrar no reino de Deus sem os sacrifícios da fé. Jesus disse também, e eu vou repetir essa palavra dele, escrita lá em Mateus 7, versículos 13 e 14. Ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Quer dizer, para entrar pela porta estreita, você tem que andar na justiça, pela justiça, na verdade, no que é limpo, no que é íntegro. Então, uma pessoa que queira tomar posse de algum benefício, se essa pessoa não for correta, não for íntegra, ela obviamente vai tentar meios ilícitos para tomar posse daquilo que quer. Se ela encontrar dificuldade, então ela procura o caminho da facilidade, que é o caminho da corrupção, da mentira, do roubo, né? Furar a fila, do material pirata. Ao invés de comprar as coisas que são originais, compram piratas, que dura apenas uma vez, 2 vezes. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós todos temos que passar por provas, por testes. Todo dia nós passamos por testes. Todo dia nós somos provados. Então, aqueles que querem entrar pela porta estreita, que dá lugar, que dá acesso à vida eterna, estes têm que sacrificar a sua vontade, sacrificar o seu eu, tem que virar as costas para as facilidades. Por exemplo, você verificou, o Brasil perdeu do Peru porque o jogador do Peru fez um gol de mão. Fez um gol de mão, o juiz não viu e considerou o Peru classificado. Então, ele foi classificado porque fez um gol de mão.
segundo dizem o noticiário, os noticiários. Então você imagina, minha amiga e meu amigo ouvinte, quando se anda no caminho da corrupção, é porque quer facilidades, não se quer sacrificar. Por exemplo, as pessoas às vezes compram um diploma, porque não querem se sujeitar aos testes, não querem se sujeitar ao tempo que tem que se gastar, que tem que se sacrificar para estudar, fazer provas e ainda ser diplomado, enfim, para alcançar o canudo, para alcançar o diploma, a pessoa tem que se esmerar, tem que sacrificar e etc. Mas existem aqueles que querem encurtar o caminho. Então, querem facilidades. Ao invés de estudarem, o que eles fazem? Eles compram diplomas. É óbvio que uma vez comprando um diploma, ele vai ser considerado doutor, mas não terá nenhuma função, porque o seu doutorado não lhe deu a capacidade de ser um profissional. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, presta atenção, Jesus disse, entrai pela porta estreita. A porta estreita é essa. Você tem que falar a verdade quando a vontade é mentir. A facilidade é mentira. Você tem dificuldade para entrar pela porta estreita porque você tem que passar por ali. Se você é um pouquinho gordinha, então essa porta estreita fica mais estreita. É ou não é? Pois é, Jesus disse assim, entrai pela porta estreita. Ah, bispo, mas eu queria emagrecer. Você quer emagrecer? Você tem que sacrificar. Porque a comida não voa, a comida não sai do prato e vai direto para a sua boca. Não, você que a leva até a boca. Então você tem que, obviamente, fechar a boca ou não levar a comida que engorda a boca. Você tem que sacrificar. Ah, mas eu sei que é difícil. É difícil, mas a gente tem que sacrificar aquilo que a gente gosta e que faz mal ao corpo. É ou não é? Ou então a gente vai sofrer as consequências de comer uma coisa que a gente não deveria ter comido. A porta é estreita, minha amiga, meu amigo ouvinte. Essa é a grande realidade. Jesus disse assim, e porque a porta é estreita, e porque é apertado o caminho que leva à vida, poucos conseguem entrar, poucos. E é o caso das Olimpíadas. Poucos vão levar as medalhas de ouro. É ou não é? Poucos. Por quê? Poucos se sacrificaram o máximo e nas Olimpíadas foram bem-sucedidos. A verdade, minha amiga, meu amigo ouvinte, que para você obter a coroa da vida e da vida eterna, você tem que sacrificar dia após dia após dia. E o selo, deixa eu falar para você uma coisa, o selo que prova que você venceu, que você tomou posse da coroa da vida, é o Espírito Santo. Por isso que Paulo fala, quem não tem o Espírito do Senhor Jesus não pertence a Jesus, não pertence a Ele. Então, minha amiga, meu amigo, lute, sacrifique, faça das tripas coração, como diz o ditado popular, mas faça o seu melhor, sacrifique. Não vá pelo caminho fácil, não escolha o caminho mais curto, não escolha as facilidades, porque as facilidades com certeza têm armadilhas que levam a dificuldades e às vezes a pessoa não tem condição de voltar atrás. Então, sacrifique, lute,
ande na verdade, seja correta, seja justa. Aliás, foi o que Deus disse para Abraão: olha, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Como que eu posso ser perfeito, o Senhor disse a Abraão? Basta que você seja uma pessoa justa, correta, íntegra. Faça o que é certo. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa é a palavra da vida eterna. Esse é o teste que nós passamos todos os dias. Mas quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, o selo de Deus, então ela já foi aprovada. Aí é sinal que ela foi aprovada e o seu passaporte já está carimbado. Ela já tem a coroa da vida, sobre a sua cabeça. É só conservá-la até o seu encontro com o noivo. Você que está ouvindo essa programação, gostando da programação, de nada adianta você gostar da programação, de nada adianta para você dizer: que mensagem boa, que mensagem gloriosa, poxa, que música bonita. Isso de nada vai resolver se você não retornar com as suas próprias pernas para Jesus. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, não importa os motivos que o tem feito ficar afastado de Deus. Porque maiores são os motivos para você voltar. Você fica aí se lamentando, fica aí murmurando, fica aí culpando fulano, beltrano, a igreja, o pastor, o bispo, criticando fulano, beltrano, ciclano. Você, minha amiga, meu amigo, faz isso porque não está no Espírito de Deus. Porque quem está no Espírito de Deus, quem tem já a coroa da vida sobre a sua cabeça, quem já tem o Espírito, o selo de Deus, a marca registrada do Altíssimo, esse não fica perdendo tempo em críticas e lamentos e reclamações. Não, esse corre atrás da sua conquista. Então não fica aí parado, igual um bobo, reclamando, lamentando. Às vezes você nem fala com os lábios, mas no seu pensamento os seus olhos são maliciosos e ficam criticando fulano, beltrano, ciclano. Faça o contrário, minha amiga, meu amigo. Faça um bem para si mesmo, porque todas as suas críticas, todos os seus lamentos, suas reclamações, tudo isso que você está vivenciando, só fazem mal a você. Tudo isso só faz mal a você. É ou não é? Porque os outros não estão nem aí para você. Então, ao invés de você ficar se espetando, ao invés de você ficar se murmurando, se destruindo, se ferindo, pare com isso. Levante-se, vá hoje mesmo, agora mesmo, numa igreja, ainda que não tenha reunião, vá lá, fale com Deus, rasgue o seu coração, se humilhe. Meu Deus, eu fiz muita coisa errada, eu sei que eu nem mereço estar aqui, mas eu sei que o Senhor é misericordioso, é cheio de compaixão. Então eu, contando com essa compaixão, com essa misericórdia, é que eu vim. Olha, minha amiga, meu amigo, você vai ser renovado. E digo mais, de repente você vai receber o Espírito Santo lá na igreja, mesmo sem ter reunião. Só porque você voltou, você entrou na casa do Altíssimo. Ele veio correndo ao seu encontro. Faça isso. Volte. Volte de uma vez. Não deixe para amanhã nem para depois, não. Vá logo, vai de uma vez. Dê um pulinho lá. Não faz mal. Não faz nenhum mal. Você não tem que pagar nada. Você não... Enfim, você pode ser qualquer um. Não importa.
mas quando você sair de lá, você será uma pessoa extremamente importante para o Senhor Jesus. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Pois é, vou dar para vocês que estão aí olhando, pensando, meditando, pesando as minhas palavras, eu vou dar para vocês agora testemunhos. Nós vamos ter 3 testemunhos de pessoas que estavam como você, exatamente como você. Mas quando elas receberam o selo de Deus, o Espírito de Deus, a vida delas mudou completamente. Completamente, tanto no seu interior, e principalmente no interior, quanto no seu exterior. Vamos ouvi-las. Meu nome é Eleni e tenho 32 anos. Antes de receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa vazia, eu achava que ninguém gostava de mim, que esse vazio que estava dentro de mim eu tinha que preencher com alguma coisa. Meu fundo de poço foi quando o meu esposo ele saiu de casa. Eu vi que a minha situação não tinha mais jeito para mim. Então foi assim que eu cheguei até aqui. Participando das reuniões de quarta e de domingo, eu aprendi a importância do Espírito Santo e a necessidade que eu tinha dele na minha vida. Porque o Espírito Santo, além de tudo, ele ia tirar o que estava vazio dentro de mim. Então o homem de Deus me levou a ter essa consciência que sem o Espírito Santo eu não ia conseguir viver. No jejum de Daniel, eu me separei da minha família um pouco mais. Eu comecei a ler mais a Bíblia, comecei a ler os livros do Bispo Macedo, a ouvir também o Bispo Macedo pela rádio meio-dia. Parei de mexer no Instagram, parei também de mexer no WhatsApp e também saí um pouco das conversas paralelas que existiam nas rodas de amizades e foquei totalmente no jejum. Então eu comecei a jejuar e cada vez mais que eu buscava, mais eu tinha vontade de buscar. Foi quando um dia eu fui batizada com o Espírito Santo. E naquele momento, aquele vazio que estava dentro de mim foi invadido por uma paz de interior de tão grande que quando eu saí da reunião, parecia que eu não era mais a mesma pessoa. Porque eu precisava de outras pessoas para poder me preencher. Eu precisava de amizades para me preencher. E quando eu saí dali, eu vi que eu não precisava de mais ninguém, que eu estava completa. Então, o Espírito Santo me mostrou o quanto eu tinha valor. E ali, daquele dia em diante, ele mostrou o quanto eu era importante para ele. E a importância era tão grande que ele tirou de dentro de mim tudo que era ruim. O vazio, a tristeza, a angústia, e ele colocou a paz, o amor. Então aquele rancor se tornou um amor para mim mesmo, me amar primeiro. Então o Espírito Santo me ensinou a me amar primeiro, a amar o próximo, a aprender a perdoar. Então hoje eu procuro dar um pouco de mim para as outras pessoas. Só que a diferença hoje é que eu não estou sozinha. Então tem vezes que tem momentos que eu penso que eu vou desabar, mas aí o Espírito Santo vem, renova minhas forças e me coloca de pé. Porque todos os dias é uma batalha diferente. É uma batalha dentro da sua casa, é uma batalha no seu trabalho, mas o Espírito Santo está a todo momento. Então ele renova minhas forças, ele me dá ânimo. Quando eu penso que eu vou desistir, ele vem e me renova. Meu nome é Aline Rodrigues, eu tenho 33 anos. A minha vida antes de receber o Espírito Santo,
era um vazio total, assim, que, assim, até para explicar, né, assim, a ponto de olhar no espelho, eu tinha muito complexo, eu me achava feia, né, eu olhava no espelho, eu via um defeito no nariz, por mais que as pessoas falavam, você não é feia, eu via um defeito na boca, né, então, e fora isso, eu também olhava, assim, quando eu olhava no fundo dos meus olhos, quando eu olhava no espelho e via, assim, no fundo dos meus olhos, eu via uma tristeza. Eu tinha medo de enfrentar a situação, medo de enfrentar o problema, né, eu tinha medo de andar sozinha na rua, né, eu achava que, assim, todas as pessoas estavam me olhando. Teve uma época que eu até estava deprimida, né, eu senti vontade de tomar remédio para poder tirar a minha vida. Né? Então esse fundo de poço foi a depressão, né? A depressão que eu fiquei trancada dentro do quarto, mas eu no fundo eu não queria, né? Então eu resolvi sair do quarto, né? Daquela escuridão que eu me encontrava, e eu me deparei com meu pai na sala assistindo, né? A programação, né? Resolvi sentar do lado dele, comecei a assistir também e me chamou a atenção aquelas palavras, né? Eu vi ali uma oportunidade, né, que pro meu caso tinha jeito. Participando das reuniões de quarta e domingo, né, eu percebi, né, ouvindo aquelas palavras, né, que a importância da gente ter o Espírito de Deus, né, de ser batizada com o Espírito Santo, né, que é o que nos dá a força que a gente precisa. E nessa busca do Espírito Santo eu participei do jejum de Daniel. E no jejum de Daniel, né, eu não decidi só fazer o jejum, eu decidi viver, né, viver dia a dia o jejum, né, a ponto de eu acordar de manhã e falar, poxa, estou no jejum, né, então o tempo que eu perdia com as redes sociais, né, com a internet, com coisas que não edificava nada na minha vida, não somava nada, né, eu passei a ler mais livros, né, ler mais a Bíblia, né, ver as programações da rádio, então eu decidi me alimentar mais das coisas de Deus nesse período de jejum de Daniel. Até que um dia eu fui batizada com o Espírito Santo, né? Isso foi num domingo, foi até no último dia do jejum de Daniel, né? Eu passei pelo jejum todo, né? Estando em comunhão com Deus, e no último dia, né? Foi assim, foi uma coisa inexplicável, porque assim, aquela tristeza que eu sentia no momento, né, em que eu estava ali buscando, né, ter aquele encontro com Deus, aquele batismo com o Espírito Santo, né, eu percebi ali que veio uma paz, né, não vem um sentimento, não vem uma emoção, mas vem uma paz interior, a paz que eu não tinha, né, e eu passei a partir dali ser uma pessoa mais alegre. Hoje eu sou tranquila, eu não tenho mais medo, né, quando alguém me dá um problema para resolver, quando surge um problema, eu tenho aquela intrepidez para poder resolver o problema, né, eu vou para cima. Né, eu não tenho mais aquele complexo, né, hoje eu vejo, poxa, me achava muito feia, hoje eu sou, né, eu vejo que eu não sou feia, né, então a paz que eu tenho dentro de mim, né, o relacionamento com as pessoas, eu não era muito de conversar, né, tinha aquela timidez, hoje eu não tenho mais essa timidez, embora venham os problemas, venham os momentos difíceis, o Espírito Santo está ali, né, para te fortalecer, para te levantar, né, para te guiar. Essa é a importância. Meu nome é Dinora Alarcon, eu tenho 35 anos. A minha vida, antes de eu receber a plenitude do Espírito Santo, eu não tinha paz, eu não tinha alegria, sossego dentro de mim. Eu era nervosa, eu batia em tudo, em todos, eu era briguenta. Eu era rebelde, eu era deprimida, usava remédio controlado por causa disso, desse problema. E sem o Espírito Santo eu não tinha alegria de viver. Já tentei suicídio, se não fosse com veneno de rato, ia ser com faca. E eu era revoltada, eu era triste, dessa forma eu não tinha paz por causa dos problemas familiares. Né? Meus pais eram usuários de drogas, então assim,
E nós tínhamos muitas necessidades, passávamos fome, eu ficava pelos cantos, eu chorava muito. E o médico, ele não resolvia a minha situação. Meu fundo de poço foi quando eu passei a usar mais remédios ainda, né? Controlados. Então eu dormia, chegava à noite e não dormia mais, né? Por causa desses remédios. Então eu tomando, me acarretou uma alergia muito grande, na qual eu quase vinha a óbito, porque perdi respiração, eu tive que ser, né? Minha mãe teve que me levar às pressas para o hospital para poder, né, me socorrer. Ali eu vi o meu fundo de poço, ali eu vi que eu precisava de algo mais para preencher o vazio, para me trazer felicidade, para arrancar a angústia, o sofrimento que eu sentia dentro de mim. Devido a esses problemas que eu estava passando na minha fase de tratamento, meu pai ele ligou a televisão e a gente passou a assistir a programação. E nisso que eu fiquei assistindo a programação, meu pai olhou para mim e falou assim: vai nesse lugar, vê se você alcança a paz, vê se você alcança sossego, vê se você alcança a paz interior. Vamos nesse lugar. Aí foi assim que eu cheguei aqui. Eu comecei a participar nas quartas, nos domingos, e eu vi que eu tinha a necessidade de ter o Espírito Santo na minha vida, ter o Espírito Santo dentro de mim. Porque Ele que traz todos esses, né? A paz, a alegria. Foi assim que aconteceu. E eu passando a participar, eu vi a importância, né? De tê-lo na minha vida. E nessa busca pelo Espírito Santo, eu participei do jejum de Daniel. E no jejum de Daniel, eu me dediquei 100%. Eu não assisti TV, eu não vi as notícias, porque eu gostava de ver, sempre gostei de ver notícias. Esses 21 dias eu separei, eu não vi. Então, às vezes as pessoas comentavam comigo, tá passando isso, eu nem dava bola, porque eu estava no jejum e eu estava decidida em ter o Espírito de Deus. Então eu passei a ler mais a Bíblia, eu passei a orar mais, eu orava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu passei esses 21 dias, eu passei me dedicando a esse jejum. Em meados do jejum de Daniel, eu fui batizada com o Espírito Santo. E ele me trouxe a certeza, né, dentro de mim, de que eu era dele. Passei a ter paz, sossego. Na hora dos problemas, eu enfrento com força. Eu tenho ali aquela certeza de que eu vou vencer os problemas, porque o Espírito de Deus está dentro de mim, me dando essa força, me dando essa força para vencer essas lutas. E paz interior, que era o que eu não tinha. Posso ter a luta que for, mas eu tenho a paz e a certeza de que vou vencer. Antes, eu era nervosa, hoje não sou mais. Eu era estúpida, não sou mais. Eu era uma pessoa que não aceitava ouvir nada de ninguém. Hoje eu escuto, eu ouço. Eu cuido da minha família com amor, com paciência, com dedicação. O Espírito de Deus me trouxe tudo isso, né? Me trouxe essa certeza e essa paz de que para tudo tem jeito. Eu queria saber com você, como é que está o seu jejum de Daniel? Como é que você está lidando com o dia a dia nesse jejum de Daniel? Eu sei que muitas pessoas dizem, bispo, é muito difícil, complicado, porque a gente está acostumado, está até viciado em sites sociais, em sites de comunicação, WhatsApp, essas coisas todas. E é difícil. Deixa eu falar para você uma coisa. A dificuldade somos nós que arranjamos. Nós é que fazemos difícil. O jejum de Daniel é um propósito para quem quer, quem crê, quem quer sacrificar. Quem crê, sacrifica. Quem não crê, não sacrifica. Essa é a realidade. Quem tem fé, sacrifica. Quem não tem fé, não sacrifica. Mas
Esse é um fato. Se você está determinado a receber o batismo com o Espírito Santo, o selo de Deus, que não é apenas o selo, um selo qualquer, é o carimbo para você entrar na vida eterna, então você tem que sacrificar, não tenha dúvida, sacrificar o seu eu, sacrificar a sua vontade, sabe? Você tem que sacrificar, porque só os que sacrificam conquistam. Essa é a realidade. E com Deus não existe meio termo assim, não existe caminho curto, não. Você não pode dar um jeitinho para receber o Espírito Santo, não, não tem isso não. Com Deus, meu amigo, minha amiga ouvinte, é assim, ele vê o mais profundo do seu interior, ele vê a intenção do seu coração, ele vê a sua intenção, a nossa intenção. E isso conta para que você receba ou não receba o selo dele, o selo de garantia, o selo de qualidade, o selo que vai permanecer com você pelo resto da sua vida e por toda a eternidade, que vai lhe garantir a eternidade. Que Deus te abençoe e amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Até lá.